sou a Carolina, mestranda em Ciência da Computação na Universidade Estadual de Londrina. E atualmente eu tenho um projeto que também se chama Carolina, que nada mais é do que um sistema conversacional, um chatbot, para estar interagindo com os humanos. E atualmente sou professora de desenvolvimento tecnológico aqui da Unicamp. E nós estamos indo para a terceira aula. Estão animados? Bom, vamos recapitular então o que nós já vimos na primeira e na segunda aula, ok? Nós vimos sobre as grandes transformações que aconteceram no mundo por causa das tecnologias, que são as revoluções industriais. Então, na primeira aula nós abordamos esses temas e na segunda aula foram apresentadas algumas inovações e rápidas mudanças que estão acontecendo devido à presença do coronavírus, né? Então, vamos lá. Bom, para estar lembrando como foi a nossa aula, para estar dando continuidade, vocês lembram que nós abordamos na primeira aula sobre as fases da revolução, né? Se nós pararmos para pensar, olha lá para trás, com o surgimento, né, da mecanização, tinha todo um trabalho artesanal das pessoas, e aí com as inovações, com as criações, veio as indústrias, né? Veio a mecanização, a indústria a vapor, veio as ferrovias. E aí, com a evolução, com o passar dos anos, chegou a segunda revolução industrial, mais ou menos no século XIX, e aí onde surgiu a linha de produção de massa, e aí nós temos as indústrias que padronizaram os seus sistemas, né? Um exemplo super famoso é o exemplo da Ford, né? A empresa automobilística, que já existiam carros. Então ela não criou nada, ela só inovou, ela criou um padrão dos seus carros, ela criou o padrão das suas peças. Então hoje, se você sai nas ruas, você sabe qual o carro da Ford, não só pela marca, mas tem um padrão, né? Então chegou a eletricidade, tudo favorecendo e tudo melhorando a sociedade. Na terceira revolução, já no século XX, né, entre 1850 e 1960, acredito que seus pais já viveram essa época, que foi a introdução dos computadores, né, nas guerras mundiais. Então tudo foi criado com uma finalidade e tudo foi se adaptando, né? Então a automação das indústrias, e aí veio uma outra empresa automobilística. Se eu não me engano, em 1960, 1970, teve uma crise do petróleo, e aí uma empresa japonesa, a Toyota, ela resolveu inovar, né? Então ela trouxe inovações pro mercado, para estar criando. Então, esse funcionário, ele não vai ficar só fazendo uma determinada função, né? Ele vai se conectar com outras pessoas, vai estar conversando, para vocês terem uma ideia todos juntos e tá melhorando toda a produção e melhorando todas as vendas, enfim. E aí a quarta revolução industrial é a que nós vivemos, que nessa era contemporânea, que está tudo evoluindo, em constante evolução, que são sistemas cyberfísicos, inteligência artificial, os drones, né, são tudo automatizado, enfim. Nós temos as impressoras 3D, que hoje você consegue estar imprimindo cadeiras, enfim, em 3 dimensões, a internet das coisas. Então, imagine só esse mundo ultra conectado que nós estamos vivendo. Bom, mas tudo isso surgiu, toda essa evolução veio por conta do quê? Da inovação. Então não adianta ficar falando para vocês sobre, criou isso em tal época, surgiu isso em tal ano, se eu não falar para vocês sobre inovação. Mas afinal, o que é inovação? Vocês sabem? Bom, inovação é o resultado, é a ideia, mais a ação e mais resultado. Poxa, Carol, mas o que significa ter uma ideia, ter uma ação e ter um resultado? Se é a soma de tudo isso? Bom, vamos lá, eu fiz algumas definições aqui. Então, a inovação nada mais é do que uma invenção, tá? Então, ela é uma ideia, é uma forma nova de se fazer algo.
Então você pode estar criando um objeto, um projeto, qualquer coisa do zero, ou você pode recriar isso, dar um novo sentido para algo que já existe, enfim. Inovação é quando essa invenção que você teve consegue ser apropriada para as pessoas. Então ela tem que ser relevante para a sociedade. Não adianta você ter uma ideia, você inventar algo, se não tiver utilidade, não é mesmo? E aí, com toda essa ação, você tem o quê? Você tem o resultado, que é quando gera valor para as empresas, gera valor para a sociedade, né? Então chega até o cliente, esse cliente consome, ele se fideliza, enfim. E mais pra frente nós teremos alguns exemplos, ok? Então aqui eu coloquei essa figura, né, só para estar ilustrando que nada mais é do que, ops, o que está dando de errado? Ah, eu vou pensar. Então eu crio uma solução, eu resolvo isso, resolveu? Ok, tá apto para ir para o mercado de trabalho, tá apto para chegar em qualquer patamar, a sua ideia, a sua inovação, enfim. Então aqui eu peguei alguns, Schumpeter e Drucker, eles são grandes administradores, né? E aí eles definiram o que não é inovação, ok? Então, inovação não é sinônimo de invenção. Então no slide anterior eu falei para vocês que você está inovando, não é necessariamente você está inventando algo do zero, né? Você dar um start em alguma ideia. Você pode dar um novo sentido para algo que já existe. Uma outra definição de um administrador do Schumpeter é a invenção por si só, ela não produz nenhum efeito economicamente relevante. Então você cria algo para alguém que vai querer isso, né? Você não, eu criei aqui, vai ficar aí, não sei, não tem serventia nenhuma. Não, você tem que satisfazer até a pessoa, enfim. Bom, e o Drucker, ele já afirma que inovação não é invenção e nem é uma descoberta. Isso está na própria frase, né? E o seu foco não é conhecimento, mas sim o seu desempenho em algo que você está tentando dar uma solução, ok? Mas como a inovação ela pode ser considerada uma inovação, Carol? Bom, você passou o conceito de inovação, disse o que não é inovação, mas o que eu posso estar fazendo para ela ser considerada uma inovação? Bom, então aqui uma ideia, ela é percebida como nova pelas pessoas envolvidas, é quando ela é uma ideia inovadora, ok? Mesmo que pareça a outros uma imitação de algo que já existe em algum lugar. Tá? Se isso for ok, se vocês acatarem essa ideia, se essa organização, se essa empresa gostar e aplicar, é uma inovação, porque você está introduzindo algo novo onde não tem. E a inovação, ela não precisa ser inédita em termos de conhecimento universal, ela precisa ser inédita na empresa, certo? Foi o que eu acabei de falar para vocês. Isso foi do Van de Ven, e no Jornal da Inovação. Ele também é um grande administrador da área, enfim. Bom, então aqui eu acabei colocando algumas marcas sem os nomes. E vocês conseguem identificar, não é mesmo? E essas grandes marcas, que são mundiais, enfim, elas criaram e continuam inovando no seu setor, né? Então aqui nós temos a Nike. Além de você olhar para a marca e já identificar o que é, você consegue perceber que o produto dela, que é tênis, que é esporte, enfim, por mais que seja tênis e tenha só uma função que é correr, que é andar, enfim, é igual a da Adidas, por exemplo, uma outra marca super famosa, você consegue diferenciar só olhando para a marca, né? Aqui é o McDonald's, ele inovou no setor de fast food, né? No setor de restaurantes, enfim, ele trouxe um novo conceito e até hoje ele continua liderando o mercado, enfim. Aqui também, só de você olhar, você consegue identificar que é a Toyota, então ela é super inovadora no ramo automobilístico e
o padrão de carros dela continua o mesmo, cada vez melhor, cada vez mais bonito, mas só de você olhar, você consegue perceber que aquele produto é daquela empresa, né? Diferente igual a marca Audi, que também é do setor automobilístico e continua só nessa área, mas cada vez vem evoluindo. Só que quando você olha para um carro, quando você olha para um automóvel, você consegue identificar que é da Audi, certo? Aqui também, outro exemplo. Só de você olhar para essa latinha de refrigerante, você já consegue identificar. E a Coca-Cola, ela é uma marca que fornece somente um produto. E ó, começou há tantos anos, né? Ela era vendido como um xarope, de repente passou a um refrigerante. E aí é um dos únicos refrigerantes que tem a garrafa PET, né? Branca, com todo aquele design e aquela cor vermelha que qualquer lugar do mundo que você estiver, você vai reconhecer a marca, não é mesmo? E aqui é o G. Quando eu mostro para vocês o G, o que vocês se remetem? Vocês se remetem a Google, né? Não só pelo G, mas a Google ela tem vários produtos e que compõem essas 4 cores. E por mais que ela tenha vários modelos, outras marcas, enfim, você consegue identificar que aquele produto faz parte da Google. Então, essas aqui são empresas, são multinacionais, que você identifica, que começaram lá atrás e continuaram no segmento inovando até hoje. E aí eu trouxe um exemplo, o mais famoso, que é da Apple, né? Quem não quer ter um celular da Apple? Eu não tenho um celular da Apple, mas eu tenho um irmão que tem. E eu vou contar um fato muito simples e eu acho super engraçado. Que, por exemplo, se eu perco meu celular dentro da minha casa, o que eu pergunto para minha família? Pessoal, vocês viram o meu celular? E aí, vão falar se viu, se está em algum lugar, enfim. O meu irmão, que tem um celular da Apple, se ele perde o celular dentro da minha casa, ele não vai chegar e perguntar assim pra nós: pessoal, vocês viram o meu celular? Não, ele vai falar assim: pessoal, vocês viram o meu iPhone? Tá vendo como a marca, ela determina, ela muda o padrão? E a Apple é uma delas, né? Quando você tem um relógio, você tem um relógio pronto. Se você tem um relógio da Apple, é um Apple Watch, certo? Quando você tem um notebook, um computador portátil, você tem um computador portátil ou um notebook, independente da marca. Pode ser Acer, pode ser Dell, pode ser Positivo, pode ser qualquer coisa. Se você tem um notebook da Apple, você tem o quê? Um MacBook. Então isso é algo assim que começou também lá atrás. E olha só a evolução, né? Aqui eu trouxe a evolução dos computadores. E se a gente parar para pensar, o iMac começou lá em 1998 e é claro que tinha computadores muito antes. Mas a evolução das telas, como é diferente dos outros computadores de outras marcas, mesmo desempenhando a mesma função, né? E o status que isso tudo causa. Então aqui eu apresentei o relógio. Quando você tem um computador, você tem... tudo diferente, mas eles padronizaram, é um padrão deles. E eu não sei se vocês conhecem a marca da maçã, que é porque o Steve Jobs, né, o fundador, ele era... Tem as pessoas que não comem carne, tem toda a definição, né? Vegetariano, vegano, ele era frutífero, ele só comia frutas. E como ele era apaixonado por maçã, então ele colocou maçã. Olha só, né? Uma coisa tão simples e olha como isso influencia mundialmente. Bom, mas como eu posso estar inovando, Carol? Esse pessoal criou um computador, criou um produto e de repente eles deslancharam e continuam nos top 5, né, no alto, enfim. Então aqui eu coloquei um exemplo do que as empresas elas utilizam. Você tem que fazer um radar da inovação. E o que é esse radar da inovação, Carol? Bom, primeiro você tem que definir o que você vai ofertar. Então você tem vamos comparar assim, ó, nós temos 2 linhas, 2 eixos. Então começa pela oferta, what. Então o que você vai estar vendendo, o que você vai estar ofertando para o seu cliente? E aí, você vai ofertar o quê? Mas não basta você definir só o produto, você tem que definir quem são os seus clientes. Então quem são os seus clientes?
né? Você tem que focar naquele povo. Não adianta você vender algo, sei lá, uma pessoa de 50, 60 anos não vai comprar. Então, se você quer, você tem que determinar o seu produto, a sua oferta, o seu serviço e definir quem são os seus clientes, o seu nicho, certo? E aí você vai fazer todo esse projeto, o processo de como tá divulgando, de como tá conquistando esses novos clientes. E aí aonde você vai colocar isso para vender, né? Como você vai colocar o seu produto para que chegue até o seu cliente. E aí, nesses dois eixos, eles passam por alguns processos, né? Então você tem a sua oferta, você tem o seu produto. E ele passa por uma plataforma, e aí você vai estudar o caso, vai trazer soluções, e aí você define seus clientes. Dos clientes, para passar para o processo, você tem que ver as experiências que o consumidor deve ter para estar fidelizando e fazer a captura de valor disso tudo, até chegar ao processo. E do processo até a presença, aonde você vai colocar esse produto, você tem que organizar, ter a sua organização, como você vai fornecer isso tudo, e aí você chega até onde você vai disponibilizar esse produto. E desse produto até a oferta é como você vai se relacionar com o cliente, para você estar fidelizando, definir essa sua marca, para estar se estabilizando no mercado, e aí vai girando nesse radar da inovação. E a partir disso você vai trazendo mais inovações, mais produtos, mais serviços. E aí, como eu posso estar classificando conforme a intensidade da inovação? Porque existem vários tipos, né, de inovação. E aí eu trouxe 3 para vocês, que são os 3 mais importantes. O tipo A, o tipo B e o tipo C. Bom, então vamos lá. O tipo A é considerado como uma inovação extremamente radical. Como assim, Carol? Bom, a TV, a televisão, foi uma nova indústria, né? Que não existia, foi algo inédito, inovador, uma tendência que veio para ficar, correto? Lógico que agora vai definindo mais finas, tem várias outras funções, mas não existia nenhuma TV, ainda que essa é chique, né? Tem vinil, tem a TV e tem o rádio junto. O tipo B é o radical. Não é extremamente radical. Por quê? Porque já existia como as pessoas poderiam se locomover, né? Já existiam as ferrovias, já existia a indústria automobilística, e aí veio o avião, que mudou toda a competição da indústria, né, que já existia. Porque antes você viajava, você poderia viajar por navio, você viajava de trem, você viajava de carro, e de repente veio um avião para acelerar todo esse processo, algo totalmente inovador e que não era por terra, né? Então já muda completamente todo o sentido, então é uma mudança radical. E o tipo C? O tipo C é o mais comum, nós temos inúmeros exemplos, e eu trouxe a Gillette. O que é Gillette? Gillette é um produto? Gillette não é um produto, né, galera? Gillette é uma marca. O produto da Gillette, quando você pensa Gillette, o que você pensa? Numa lâmina de barbear. E qual é o nome do produto? Lâmina de barbear, né? Mas a Gillette, ela criou vários produtos nessa linha de barba, né? Eu não tenho muita intimidade com essa área. Mas aí então nós temos a Gillette, nós temos os creminhos pós-barba, pré-barba, todos aqueles cuidados. Então alinhou com as necessidades do consumidor, ela trouxe praticamente um kit para você estar fazendo sua barba, para você estar aparando, enfim. Então a inovação ela é classificada conforme a intensidade, conforme a necessidade do consumidor, né? E então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado, e até a semana que vem!